toda vez que o Dream Theater lança um álbum, chovem pedidos para que eu comente a respeito de cada um desses discos. E até então, eu nunca quis fazer isso, né? Porque todo mundo já sabe a minha opinião a respeito do Dream Theater. Mas agora foram tantos os pedidos para que eu falasse a respeito do disco novo dos caras, que chama-se A View from the Top of the World, que eu resolvi fazer esse vídeo aqui. Presta atenção. Congresso de Music Business. Tudo o que você precisa entender para transformar sua arte em business. Agora em novembro eu tenho uma promoção exclusiva para todos vocês. Quem comprar o curso Rocking Your Life vai ter ingressos no melhor lugar. Estou limitando isso para 20 pessoas, as primeiras que comprem o curso Rocking Your Life. E você vai estar junto do Fábio Leone e do Marcelo Barbosa e nos veremos lá no show também. Faça parte agora do maior congresso virtual de show business. Nesse congresso eu convidei a grandes amigos que já fizeram parte da minha história no show business. Vocês vão ter aqui pessoas que são donos de casas de shows. Vocês vão ter aqui artistas renomeados mundialmente. Eu convidei muitas pessoas importantes. Trouxe todas elas. Com eles nós saberemos o caminho certo que deve ser trilhado. Quais foram seus acertos? Quais foram seus erros? E como que eles deram volta? E como se criaram essa estratégia? Você não pode ficar de fora. Pois é, meu amigo e minha amiga. Devido a esses insistentes pedidos, eu resolvi fazer um vídeo a respeito do mais recente álbum do Dream Theater, que chama-se A View from the Top of the World. E eu nem preciso dizer... peraí. Antes de tudo, você deve fazer a sua inscrição aqui no canal, né? Você já sabe muito bem como faz. Visitar a nossa nova loja, que tem uns produtos muito legais, umas camisetas muito legais. Inclusive, essa camiseta aqui endereçada aos fãs do Dream Theater, né? Já sabe. Mas enfim. Olha, como eu nem preciso dizer que, salvo raras exceções, Spock's Beer, o Porcupine Tree, o Opeth e alguns outros, esse tal de metal progressivo é, na maioria das vezes, né, quase sempre, um celeiro, vamos dizer assim, esquisito, de gente que sabe tocar os seus instrumentos, sem sombra de dúvida, mas que não sabe compor sem ter aquela preocupação de ficar exibindo a sua técnica como instrumentista, você tá entendendo? Muitas vezes costurando partes diferentes em uma mesma composição, sem qualquer tipo de entrelaçamento, vamos dizer assim, harmônico, melódico e rítmico, que faça sentido a ponto de fazer com que a gente lembre daquilo que a gente acabou de ouvir. E o Dream Theater sempre foi exatamente isso, né? Todo mundo já sabe a minha opinião a respeito da banda, né? Aquela coisa toda e tal. Só que mas sabe o que é engraçado? Muitos desses pedidos para que eu fale a respeito dos discos do Dream Theater vêm inclusive dos fãs do Dream Theater, né? É como se fosse uma espécie de masoquismo enrustido, ou uma imensa vontade de encontrar algum tipo de motivo, vamos dizer assim, para me ofender nas redes sociais, o que é sempre muito divertido. Bom, como eu falei, o Dream Theater acabou de lançar um disco agora que chama-se A View from the Top of the World. E como eu sempre faço algo que quase todo mundo não consegue fazer, de críticos metidos a sabichões até mesmo os fãs, eu ouço um disco sem comparar com os anteriores. É exatamente isso. Eu não faço comparações. Por quê, cara? Porque é importante, pelo menos para mim,
ouvir um disco e apreciar ou não as qualidades e defeitos de um álbum apenas pelas suas características. O modo como esse disco cai nos meus ouvidos. Sem aquele lance de, esse disco é pior do que os discos do passado, ou ele é melhor que não sei o quê, e bababá, que eu acho isso um negócio completamente detestável. Para mim é interessante notar o que é realmente o disco em si. Você tá entendendo? E também é interessante notar que é exatamente esse tipo de comparação indevida, na minha opinião, que faz com que muita gente deteste ou ame alguns discos sem sequer ouvir direito. Mas isso é papo para um outro vídeo. Não é agora que a gente vai falar sobre isso. Então, obviamente, ouvi o disco do Dream Theater, o novo, sem qualquer tipo de comparação com os anteriores. E é obviamente que eu não vou me ater nesse vídeo a ficar falando a respeito da destreza de cada um dos instrumentistas, né? Todo mundo sabe que tecnicamente os caras estão num nível muito elevado, aquele blá 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 de sempre. E eu também nem vou comentar, cara, como o vocalista James Labrie continua beirando o insuportável, com as suas melodias de voz adocicadas e uma pentelhação total. Não vou nem falar sobre isso. Pois bem, aí eu ouvi o disco inteiro. Ouvi o disco inteiro, inclusive, duas ou três vezes, né? Que é sempre bom, porque muitas vezes você ouve um disco, você não gosta de determinadas canções num primeiro momento, e aí depois você vai entendendo. Aliás, é o que eu sempre faço, cara. Toda vez que eu vou falar de algum disco, eu ouço no mínimo 3 vezes esse disco. Pois bem, então aí ouvi o A View from the Top of the World. A faixa de abertura, que recebeu o título de The Alien, traz mais uma vez uma característica que me deixa muito irritado quando eu vou ouvir o som dos caras. Porque a The Alien é mais um amontoado de trechos diferentes e meio desconectados entre si. Você tá entendendo? Não tem uma mínima... Não tem uma mínima unidade de conexão. Você tá entendendo? Tudo é meio jogado, surge do nada, né? E aí a voz do Labrie, né? Que eu já falei que continua insuportável. E ela também... ela tem também um outro defeito, que é a falta de punch. Total, né? E no caso dessa música, essa característica do vocal do Labrie, ela tem uma... É engraçado, assim, eu ouvi essa canção e eu tive a nítida impressão, cara, que o Labrie, ele se influenciou muito por aquilo que o Dennis DeYoung fazia com o Styx nos anos 80. Não a fase do Styx nos anos 70, a fase do Styx nos anos 80. Sabe? Aquela coisa adocicada, que não tem... A vocalização não tem nada a ver com a música. Não em termos de harmonia, não tô falando que o Labrie tá desafinado, mas a interpretação dele não casa com o que é a música. Inclusive, a voz dele tem uma série de efeitos que acabam modificando o timbre dele e deixa ainda tudo mais nada a ver. Para fazer com que esse amontoado de sons, assim, ele tenha pelo menos um mínimo de coerência. O Labrie não consegue fazer isso. E para piorar ainda mais, cara, tem a insistência do baterista, do Mike Mangini, em preencher tudo, o tempo todo, cara, com umas 7.856 notas de bumbo, tá? Que dá uma embaralhada na audição a ponto de eu... Cara, a ponto de eu quase desistir de ouvir o restante do disco. Sério. Negócio muito chato. E todos... Quando você ouve essa música, você fica com a nítida impressão que todos os integrantes do Dream Theater, eles conhecem muito bem o trabalho sensacional
daquela banda UK, né? Que tinha o Alan Woodsworth, o Bill Bruford, o Ed Jobson, o John Wetton, né? Aquele quarteto sensacional que depois virou um trio, que entrou o Terry Bozzio no lugar do Bill Bruford, mas isso também é um outro, papo para outro vídeo. Então eles conhecem o som do UK, cara. Só que eles demonstram que eles não aprenderam nada em termos de conciliar destreza técnica com uma coerência composicional, vamos dizer assim. Aí tem uma outra faixa, que é a Answering the Call, que tem o Labrie. Cara, é engraçado. Eu ouvi essa música, a impressão que tive é que o Labrie, ele canta como se ele estivesse à frente de uma dessas trocentas bandas de AOR, lá daquele selo Frontiers, né? Quem conhece bem as gravadoras do rock, principalmente esse papo de metal progressivo, sabe do que eu tô falando. Aquela gravadora italiana Frontiers, que inclusive é o maior celeiro de bandas chatas do universo, né? E aí o que acontece? O Labrie, ele canta uma melodia tão brega, mas tão brega, fora de brincadeira, ele podia estar cantando num disco do Fresno. Sério. E aí o Mandini, mais uma vez, ele volta a entupir a canção com seus exageros de bumbo. E o John Petrucci e o Jordan Rudess, né, o guitarrista e o tecladista, eles colocam solos que pelo menos atendem aos requisitos do que a canção pede, né? Mesmo também com trocentas notas, mas dá pra sentir que há uma coerência ali nesses solos. Aí a música seguinte, que chama-se Invisible Monster, que é... essa música, na verdade, ela tem uma delicadeza inicial, que ela é um prenúncio, assim, totalmente insípido perante aquele chororô do Labrie, né? Que inclusive esse chororô dele lembra inclusive algumas vocalizações que o André Matos fazia, né? Falecido André Matos. E aí nessa canção, cara, surge exatamente aquelas mudanças de dinâmicas e de climas, né, dentro da música, que só enfatizam, cara, essa característica que o Dream Theater tem de montar uma colcha de retalhos muito mal serzida, vamos dizer assim, e que eles colocam, inclusive, em todas as canções desse disco, e que também é uma característica dos outros. Mas hoje eu estou falando desse disco especificamente. Aí tem uma canção chamada Sleeping Giants, que tem uma tensão nela, e que se essa música tivesse somente a técnica extraordinária dos caras com os seus instrumentos, ela poderia soar tão plastificada quanto a emoção de Araque que tem nos vocais. Só que aqui, nessa música, Sleeping Giant, existe um vislumbre, vamos dizer, de como que a banda poderia soar se ela deixasse esse exibicionismo de lado, né? E se concentrasse realmente em transmitir uma história musical, com começo, meio e fim, conectados e coerentes, tá entendendo? Principalmente pela cama harmônica que o Jordan Rudess coloca com os teclados dele. Vou te dar um exemplo disso. O Jordan, ele coloca uma cama harmônica, que é o termo que a gente usa, quando o cara ele forra a canção com um tipo de harmonia que serve exatamente para você levantar os solos, aquela coisa toda. Pra você ter uma ideia, por exemplo, ele usa um timbre de mellotron muito legal só no começo da música, quando ele poderia ter usado esse timbre como um elemento para realçar ainda mais essa tensão dentro da canção, né? Só que ela aparece, esse mellotron ele aparece só no começo da música.
E aí o que acontece, cara? A música toda, ela descamba para um tsunami de ideias jogadas meio que a esmo, você tá entendendo? Que é o que descaracteriza completamente a composição. Aí vem uma música chamada Transcending Time. E essa música é a música mais legal do disco. Talvez a única, na minha opinião. Por quê, cara? Porque ela tem uma vibe do Rush dos anos 80. E é um negócio que quase beira o plágio. Deve ser por isso que eu gostei. Pra você ter uma ideia, até mesmo o timbre de voz do Labrie e o tipo de melodia que ele usa nessa canção, cara, lembra muito o que o Geddy Lee fazia nos anos 80. Você tá entendendo? Quase totalmente calcado. E você sabe que o mais legal? É nessa música que existe uma conexão coerente. É uma canção totalmente feita com partes conexas. Começo, meio e fim. E não aquela característica toda que a gente ouve no disco. Ou seja, é uma música que tem uma linha composicional coerente. Eu sei que é incrível, cara, mas eu gostei dessa música. Isso talvez seja a primeira vez que eu me lembro, a primeira vez que eu gostei de uma música do Dream Theater, né? E toda a parte instrumental, ela funciona perfeitamente, né? Mesmo quando a música ela segue assim para diferentes porções, vamos dizer assim, essas porções elas fazem sentido com aquilo que a gente ouviu antes nessa música. O solo do John Petrucci, ele é bem construído. Ele, inclusive, ele tem um trecho, cara, que ele tem uma palhetada supersônica ali, mas que não interfere na fluência da canção, cara. Belo momento do disco. Incrível, né? Aí na sequência veio uma música chamada Awaken the Master, que a impressão que eu tenho é que ela foi gravada com uma guitarra de 8 cordas, tá? Porque ela tem um riff muito grave logo no início. O riff inicial ele é muito grave. E aí o Jordan Rudess, o tecladista, ele escolheu uns timbres legais em relação ao que a canção precisa. Ok. E é nessa música que o Mike Mangini finalmente ele coloca as suas múltiplas notas de bumbo onde realmente precisa. Só que, infelizmente, o clima de tensão épica dessa canção, ela se dissipa completamente, cara, assim que o Labrie coloca mais uma daqueles vocais completamente sem imaginação, com um timbre de quem acabou de tomar um caldo de feijão bem quentinho, bem gostoso, sabe? E lá pelo meio da música surgem umas novas partes instrumentais e que são razoavelmente bem costuradas, né? Principalmente por conta das inversões que o Jordan Rudess faz nos teclados, né? Que estabelece assim como é que eu vou dizer, um contraponto de respiro, né? Em meio àqueles solos absolutamente treslocados e exagerados do John Petrucci. Até que então a gente chega ao final do disco e aparece a música mais longa, né? Que é justamente a faixa título, que tem mais de 20 minutos. E mais uma vez a banda ela destila nessa música, cara, um tsunami de ideias sonoras que são coladas, vamos dizer assim, com pouca convicção. Começa com um clima de tensão meio épico, né? Que usa inclusive de uma quebradeira para prolongar essa tensão, com os clichês que são meio mal ajambrados em termos assim de harmonia e melodia.
E aí surge o James Labrie com aquele mesmo chororô patético que ele espalhou inclusive nas faixas anteriores do disco. Mas essa música tem uma característica que deixa tudo ainda muito pior, na minha concepção. Essa música toda, ela soa como se a banda tivesse a pretensão de soar como Iron Maiden. Só que numa versão mais progressiva, menos metal que o próprio Iron Maiden, e com uma consistência assim tão encorpada quanto um balde de gelatina sem sabor, tá? Pra você ter uma ideia, cara, no meio dessa longa composição surge também uma dinâmica meio introspectiva, e aí que a comparação com o Iron Maiden fica para mim muito mais clara, porque tudo isso faz com que eu me lembre de The Rime of Ancient Mariner. Exato, é a mesma coisa, a estrutura das duas músicas é quase a mesma, a estrutura, né? Só que evidentemente que o Dream Theater ele faz tudo isso de uma maneira mais lírica, no pior sentido que essa palavra pode ter, sabe? Tipo, lírica na maneira Enya de ser, sabe? Ali naquele miolo que eu tô falando, que a dinâmica cai, entra uma outra coisa um pouco mais introspectiva, né? Isso aqui vai. E depois dessa parte mais introspectiva, surge o quê? Surge uma cavalgada, né? Não aquela do que o Iron Maiden sempre faz, mas uma cavalgada estilo Dream Theater, né? Cheio de notas de bumbos desnecessárias, uns ritmos quebrados, duelo de solo de guitarra com solo de teclado, e duelos no pior sentido do termo, para ver quem conquista mais espaço dentro da música. E cara, me deu uma sensação de bocejo, né? Eu senti muito sono nessa hora, né? Por mais histriônicos que eles sejam, esse duelo, cara, eu senti um tédio muito grande, você tá entendendo? E eu tenho certeza que até mesmo quem é fã da banda vai ficar meio entediado com o que acontece lá com esses duelos. Enfim, meu amigo e minha amiga, essas são as minhas opiniões a respeito do mais recente álbum do Dream Theater, né? Todo mundo ficou pedindo isso, eu resolvi fazer esse vídeo. Deixa aqui nos comentários o que é que você achou a respeito desse disco, tá ok? E também não esqueça de fazer a sua inscrição aqui no canal, e também não esqueça de visitar a nossa loja. Tem uns produtos muito legais, umas camisetas, ó, especialmente indicadas para fãs do Dream Theater, ok? Então, um abraço, saúde para você, para sua família e para seus amigos. Até a próxima.